E aí, pessoal? Só alegria com todos vocês? Na nossa 33ª aula do curso de farmacologia, vamos continuar traçando os efeitos gerais da adrenalina. Nessa aula, especificamente, a gente vai falar rapidinho dos efeitos gerais da adrenalina em outros sistemas. Na aula passada, a gente falou bem rapidamente sobre os efeitos cardiovasculares, falamos da síntese dela. Agora aqui a gente vai dar um apanhadão geral sobre os outros sistemas que têm uma função importante, tão quanto aquela que a gente observou no sistema cardiovascular, beleza? Então, falando aqui dos outros efeitos, os outros órgãos afetados, a gente pode evidenciar principalmente o músculo liso, o sistema respiratório, o sistema nervoso central e discorrer alguns efeitos metabólicos que a estimulação da adrenalina promove. Então, vamos começar aqui falando dos efeitos no músculo liso. Basicamente, os efeitos no músculo liso mediado pela adrenalina apresentam características distintas em diferentes órgãos e em diferentes condições também. Vocês vão ver agora. Bom, basicamente a gente pode dizer que no músculo liso intestinal, a estimulação adrenérgica promove o relaxamento via receptores alfa e beta. Então ele vai diminuir a característica do tônus lá do intestino. Isso daí é uma característica muito comum mediada pela sinalização da adrenalina. Porém, se você for ver o músculo liso uterino, ele vai promover a contração em condições gravídicas ou não. Porém, no último mês de gravidez e numa condição de parto, a sinalização adrenérgica vai fazer um efeito oposto do que ela faz normalmente no músculo liso uterino. Ela vai causar o relaxamento. Tem toda uma modulação celular para promover esta condição. Portanto, a gente tem que observar que a musculatura lisa ela vai responder de maneiras distintas à sinalização adrenérgica, principalmente no músculo liso uterino, dependendo da condição. Em certas espécies, ao invés de causar contração, também vai promover o relaxamento, então a gente tem que pensar bem nisso. No músculo liso uterino de seres humanos, é isso que ocorre. E no caso do músculo detrusor da bexiga, isso vai causar o relaxamento do músculo detrusor. Quando o músculo detrusor relaxa, isso vai promover a inibição da micção, porque o músculo liso detrusor ele precisa contrair para expulsar a urina da bexiga. Então você tem esse quadro de relaxamento, o indivíduo ele tem uma retenção urinária, beleza? Na condição lá no sistema respiratório, a gente pode dizer que os efeitos causados pela sinalização adrenérgica é promover o relaxamento do músculo brônquico, causando broncodilatação. Em condições de asma, a sinalização adrenérgica ela tem uma potencialização muito maior para causar a broncodilatação. Em condições normais, em doses terapêuticas, em indivíduos que não apresentam quadros de asma, a broncodilatação não vai ser tão intensa quanto em indivíduos que estão apresentando um quadro de asma. Porém, os efeitos, por exemplo, de glicocorticoides e alguns broncodilatadores diferentes da adrenalina podem apresentar efeitos muito melhores na broncodilatação, beleza? Falando agora do sistema nervoso central, a gente pode dizer que a adrenalina é fortemente bloqueada pela barreira hematoencefálica em doses terapêuticas, visto que a adrenalina ela é muito solúvel. E compostos muito solúveis, eles não costumam ter um efeito no sistema nervoso central, visto que a barreira hematoencefálica bloqueia a sua passagem. Mas se você aumenta a dose, tem uma dose um pouco mais elevada, é possível observar condições de apreensão, cefaleia, tremores e manifestações de ansiedade. Ou seja, são todas manifestações que desencadeiam um quadro de ativação do sistema nervoso central. Então, essa ativação promove uma descarga para você ficar alerta na condição na qual você se encontra, beleza? E falando dos efeitos metabólicos, nós podemos evidenciar o aumento de lactato e glicose sanguínea, podemos ter inibição ou estimulação da secreção de insulina, aí tudo isso vai depender da densidade de receptores presentes no instante em que a adrenalina vai estar sinalizando lá nas células beta-pancreáticas. Se nós tivermos uma densidade maior de receptores alfa-2, nós iremos diminuir a secreção de insulina. Porém, se nós tivermos uma densidade maior de receptores beta-2, nós podemos ter um aumento da secreção de insulina. E, obviamente, isso é uma intercomunicação com outros sistemas para ativar ou desativar qualquer um desses dois receptores. Então, depende muito da condição. E no caso da secreção de glucagon, temos a estimulação dos receptores alfa e beta. A gente pode dizer também que a adrenalina promove o aumento da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para fornecer substrato para as células, glicose livre para a célula.
e o aumento da liberação de ácidos graxos pelos adipócitos. Então, a sinalização adrenérgica no adipócito faz com que a gordura que está presente no adipócito seja liberada para a circulação. Tem muita gente que já utilizou alguns compostos agonistas adrenérgicos para perder peso. De fato, eles têm uma influência muito grande na perda de peso. Porém, se você somente liberar os ácidos graxos na circulação e não consumi-los, ou seja, oxidá-los para gerar energia, você vai ter uma condição de recaptação dessa gordura e estoque novamente no tecido adiposo ou no fígado. Mas tem muitas evidências aí que esses agonistas adrenérgicos, principalmente a efedrina, que a gente vai falar depois, tem uma condição na perda de peso, mas terapeuticamente ela não é utilizada para isso, beleza? E falando de outros efeitos, existem também outras estimulações em outros órgãos. Eu fiz um apanhadão geral aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, que teoricamente a sinalização adrenérgica ela pode promover um aumento do número de leucócitos circulantes, né? Então você promove aí respostas na medula. Você vai causar fibrinólise, e a fibrinólise seja dissolver filamentos de fibrina que são formados em condições de coágulo. Então ela tem essa resposta para promover a fibrinólise. A midríase, que vai causar um aumento da pupila, vai ter dilatação da pupila, facilitação da contração da musculatura esquelética, não por atuação direta, mas por uma atuação por facilitar a neurotransmissão do sistema nervoso central para induzir melhor contração da musculatura esquelética. Tudo isso tem um porquê, uma resposta simpática para condições de luta ou fuga. Então isso daí também acontece. E também nós temos queda dos níveis séricos de potássio, por uma razão muito simples. Teoricamente, se você precisa utilizar mais o músculo, você precisa fazer trocas contínuas de potássio e sódio, e aí você vai aumentando os níveis séricos de potássio, e isso vai induzir lá no rim para eliminar o potássio que vai estar sendo aumentado pela condição da sinalização adrenérgica. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, lembra sempre daquele joinha esperto, bonito, que isso ajuda muito na divulgação da Escola de Ciências da Vida. E, obviamente, se o nosso canal se expande e o YouTube nos enxerga mais pessoas são beneficiadas aqui com o nosso conteúdo. E se você quiser participar, ficar a par de todas as nossas novidades e nossas notícias, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, no descritivo do vídeo, e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem também me adicionar, fiquem à vontade. Como sempre, todas as informações estão no descritivo desse vídeo. E lembrando, acessem também o canal do professor Rogério Gozzi, o nosso parceiro aí, que ele também tem conteúdos muito bacanas de fisiologia, anatomia, vocês vão gostar pra valer. E ele desenha super bem. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.